Pronto, aula sendo gravada. Quem não quiser aparecer depois, tá tudo bem, é só fechar a câmera, certo? E todas as quintas, às 18 horas, eu estarei ao vivo aqui no Zoom para fazer uma aula com vocês sobre temas de gestão, tá? A princípio, eu ia deixar essas aulas gravadas somente para as minhas mentoradas, mas eu resolvi que essa primeira leva, eu vou falar muito sobre precificação, vão ser muitas aulas de precificação, eu vou deixar gravada. Depois eu vou compartilhando o link do YouTube com vocês para vocês conseguirem assistir. Porque eu brinco que é um assunto de utilidade pública que todo mundo precisa saber. Então eu vou compartilhar isso com vocês. E antes da gente começar a entrar nessa parte totalmente aí estratégica, né, de preço, de composição de preço, de planilha propriamente dita, eu coloquei nos stories e eu quero compartilhar aqui com vocês hoje sobre preço, sobre valor. Então, quem está aqui olhando a minha tela está vendo o seguinte: o seu preço hoje, ele está comunicando o seu valor? E por que que quando a gente fala de preço e a gente fala de valor, são duas coisas um pouquinho diferentes, né? Eu até trouxe para vocês, gente, não sei se isso está acontecendo agora ou se eu sou a atrasada da situação, mas eu sei que a situação da Cacau Show é recente, né? Não sei se está todo mundo aí acompanhando, que está estourando uma bomba da Cacau Show, de alguns franqueados falando sobre o que tem acontecido, algumas práticas de trabalho. E recentemente também, eu até vi um vídeo ontem da Maíra Card falando sobre a Tânia Bulhões e falando sobre posicionamento. E por que que eu resolvi trazer isso? Porque tanto esse caso que está acontecendo com a Cacau Show, quanto o caso da Tânia Bulhões, são dois casos de grandes marcas, né? Quando a gente pensa no nosso negócio e a gente olha para uma Tânia Bulhões, a gente olha para uma Cacau Show, a gente sabe que é um super negócio, extremamente estruturado, tem uma gestão maravilhosa por trás. Porém, esses negócios também precisam de posicionamento quando as coisas não dão certo. E é disso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, porque a gente não consegue separar. Em gestão é tudo um pouquinho casado, alinhado. E quando a gente fala de preço, a gente não consegue separar a nossa percepção de valor. E o que está incluído na nossa percepção de valor? Quando a gente fala de percepção de valor, a gente tem que falar do nosso cliente, que é a base principal de quem a gente vai falar, de quem a gente vai conversar, a gente depende do cliente, né? Nós não somos nada sem o nosso cliente. E esse cliente precisa ser fidelizado, ele precisa ser encantado, precisa ter um processo, ele precisa entender o valor do que a gente passa. Então, por isso que eu quis trazer esses dois temas à tona, porque só para vocês entenderem uma analogia, a Tânia Bulhões, quando deu todo aquele bafafá da xícara ser falsificada, não sei, e os vídeos que apareceram, ela demorou muito para se posicionar, para aparecer, para ela colocar o rosto dela, porque ela é a cara da marca. Nós somos a cara da nossa marca. Eu, Fernanda, sou a cara da minha marca. As pessoas me compram antes de comprar a minha mentoria, a minha consultoria, os meus cursos e até mesmo a minha consulta no consultório. Então, primeiro as pessoas compram a gente, depois elas compram o nosso produto. E qualquer coisa que der errado, eu tenho que vir aqui, colocar o meu rosto, colocar a cara da minha marca para me posicionar. E foi isso que a Tânia Bulhões não fez. E é isso que a Cacau Show também não está fazendo. Porque esses comunicados oficiais que são colocados no Instagram, e depois junto com várias respostas automáticas, isso tira um pouco da percepção de valor. Isso vai acabando com a percepção de valor da marca. Então, assim, hoje, tanto Tânia Bulhões quanto o Cacau Show são marcas extremamente consolidadas, que têm uma precificação muito consolidada, e você não paga uma xícara, você não paga uma trufa, você paga a experiência, não é mesmo? Então, quando você paga o valor que você paga a experiência, não é? E isso significa o quê? Que existe um valor agregado. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Então, qual é o valor que você está agregando na sua precificação hoje? E quando você precisa ter um posicionamento com relação à sua marca, você está tendo esse posicionamento? Você está mostrando o seu rosto, que é a sua marca, para as pessoas? Você
Deixa as pessoas comprarem primeiro você para depois comprar o seu produto. Então, essa é toda a percepção de valor que a gente traz, que a gente mostra quando a gente coloca o nosso produto. Porque é muito fácil ensinar para você numa planilha para você calcular o valor da sua hora clínica, da sua clínica, do seu consultório, qual que é o seu custo fixo, o seu custo variável, divide pelo número de horas trabalhadas no mês, e você sabe, por exemplo, que a sua hora clínica custa R$ 100. Ah, legal. Então, para eu trabalhar lá durante 8 horas por dia, cobrando R$ 100, durante 22 dias, eu vou ter o valor para cobrir os meus custos. Bacana. Ah, legal. Então, a partir daí, eu vou começar a compor o meu preço, que entra o fator tempo, se esse procedimento vai ser realizado em meia hora, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, em 5 horas. Ah, a taxa de cartão, a taxa de imposto, legal. Até ali ainda estão entrando os meus custos, né? Depois a gente vai conversar sobre composição de preço. Aí eu coloco uma margem de lucro, que é o que vai começar a sobrar no meu caixa. Maravilhoso. Aí eu cheguei ali no valor, junto com uma margem de lucro bacana, que eu quero cobrar R$ 500, por exemplo, por uma consulta. Legal? Só que o valor que você traz junto para você poder cobrar R$ 500 na sua consulta, a sua consulta está valendo os R$ 500? Ou você não consegue cobrar R$ 500 porque você não traz um valor agregado na sua consulta? Então, eu quero que hoje fique uma reflexão para vocês, antes da gente começar a falar de toda a parte de precificação propriamente dita. Folga do bicho, gente. Sério, o gato está dormindo na minha mão. Eu preciso mostrar isso para vocês. Os donos de gatos vão me entender. E tem o link do Zoom aí para vocês virem para o Zoom, por isso que eu estou olhando para frente, tá? Então, a percepção que você coloca no seu valor para você cobrar isso, o seu cliente está percebendo isso? Ou quando você passa seu valor, o seu cliente começa a te falar assim, caro. Ah, mas fulano faz mais barato. Ah, mas você não dá um desconto? Todas as vezes que a gente escuta essas frases, podem ter certeza, a nossa comunicação de valor está errada, porque eu tenho certeza absoluta que ninguém chega na Tânia Bulhões pedindo desconto na xícara, ninguém chega na Tânia Bulhões pedindo desconto em uma coleção, e ninguém chega na Cacau Show pedindo desconto nos chocolates, não é mesmo? A gente já sabe que existe um valor por trás disso, e a gente paga pelo valor. Então, eu quero trazer algumas reflexões para vocês hoje, antes da gente começar. Sei que hoje é dia dos namorados, e, bom, não sei vocês, mas eu não saio para jantar no dia dos namorados, porque tá tudo cheio, então admiro quem sai, mas vou liberar vocês para isso. Então, quero só trazer algumas perguntas para ficar aqui de reflexão para vocês, tá? Seu preço hoje comunica o seu valor? O seu preço hoje, ele vai te trazer paz ou ele te traz desespero? Cobrando o seu preço hoje, você consegue ter um caixa de emergência, por exemplo, no seu consultório, na sua clínica? Se você precisar ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses afastado do seu negócio, você tem isso guardado? Você vai ter tempo de qualidade para você, para os seus filhos e para sua família com o preço que você cobra hoje na sua clínica e no seu consultório? O seu preço hoje, ele está protegendo o seu caixa e deixando o seu negócio evoluir, ou ele está acabando com o seu caixa? Então, eu deixo essa reflexão para vocês, tá? Estou aqui para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Vocês vão entender toda essa composição de preço ao longo das aulas. Então, todas essas aulas que eu for falar, que o tema vai ser precificação nas próximas semanas, vão ser muitas semanas falando de precificação, porque preço, assim, a gente tem que falar de muita coisa, tem muita coisa para entender. Antes da gente entrar propriamente dito na planilha, né? E acho que aqui todo mundo sabe, quem é da área da saúde e da estética, as minhas mentoradas, as pessoas que já adquiriram os meus cursos sabem que eu tenho uma planilha que faz as contas automáticas e mostra para a gente até onde está o nosso custo e o que a gente realmente está tendo de lucro. E aí, quando a gente enxerga isso, para a gente cobrar o valor que a gente precisa cobrar, também tem outras coisas, né, é, que estão ali, que têm que ser colocadas, e essas outras coisas, uma delas é o nosso valor. E isso está totalmente ligado ao nosso cliente.
Está totalmente ligado à nossa comunicação para o nosso cliente. O que que a gente está comunicando para o nosso cliente? Se o nosso cliente está entendendo o nosso valor. E hoje, além dessas perguntas, eu quero deixar só mais uma reflexão para vocês, que quando vocês têm qualquer problema na empresa de vocês, isso está totalmente ligado à fidelização e encantamento do cliente, que está ligado ao preço que a gente cobra, como que vocês resolvem? Como que vocês solucionam? Qual que é o posicionamento de vocês? E hoje o que a gente mais vê são empresas que fogem desse posicionamento, que não colocam o rosto dos donos para se posicionarem diante de uma crise. Gente, não existe isso no negócio. Erros vão acontecer em todos os negócios. Somos seres humanos, não somos robôs. E estamos propensos a erros, e está tudo bem. Por isso que a gente tem processos, por isso que a gente tem gestão, por isso que a gente tem precificação para minimizar estes erros. Mas quando eles acontecerem, nós temos sim que colocar o nosso lindo rostinho para jogo, para se posicionar diante do que está acontecendo. E podem ter certeza de uma coisa: isso é um grande diferencial para vocês, porque quem se posiciona dessa forma, quem coloca o seu rosto para jogo para se posicionar, está tendo um valor percebido muito maior. Consequentemente, quando você aumenta seu valor percebido, você consegue aumentar o seu preço. As pessoas compram experiência, tá? Então, fica essa reflexão para vocês. Todo mundo liberado para ir jantar. Já vou até parar de gravar a aula aqui para vocês.